Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Toque de recolher. O medo toma conta da Restinga. 12 escolas e 6 unidades de saúde fecharam as portas nesta segunda-feira. Ao vivo, nossos repórteres mostram o que a Brigada Militar fará para dar segurança ao bairro. Sucessão de erros. Motoristas sem habilitação, carro em faixa de segurança e pais desatentos levam a acidente com criança de 10 anos no Vale dos Sinos. Motorista distraído não aciona freio de mão e carro desce ladeira, batendo em outros veículos na capital. Remédios estão mais caros e a receita para você economizar é pesquisar bastante antes de comprar medicamentos. Mesmo com problemas de habitação no Brasil, venezuelanos preferem ficar aqui que voltar para o seu país. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Começamos a segunda edição de hoje falando sobre insegurança em um dos maiores bairros de Porto Alegre, a Restinga, onde escolas e unidades de saúde não funcionaram nesta segunda-feira por causa do medo. A polícia reforçou o policiamento por lá e quem está na Restinga para falar qual o motivo de tanto medo é a nossa repórter Luciane Coleman. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, o medo, tomou conta aqui da Restinga. Nós estamos aqui na Restinga Nova. Desde o final de janeiro ocorrem trocas de tiros, confronto entre facções que deixam, claro, todos os moradores em alerta com medo, de uma bala perdida. Houve uma informação que circulou via WhatsApp, via rede social, de que havia um toque de recolher e, por isso, várias instituições aqui da região resolveram não abrir ou fechar mais cedo. Nas escolas municipais, pelo menos 6 creches comunitárias não abriram nesta segunda-feira. Eu estou aqui em frente à Escola Municipal Lindovino Fanton, que vai liberar os alunos da noite mais cedo, por volta das 8h30, e a Nossa Senhora do Carmo decidiu cancelar também as aulas noturnas. 2 escolas estaduais, a escola José do Patrocínio e o do Meneghetti também não abriram nesta segunda-feira, mas vão voltar às aulas amanhã normalmente. E das unidades básicas de saúde, Felipe, uma também não abriu, que é a unidade básica da Restinga, e outras 5 decidiram fechar às 4h30 da tarde. A polícia diz que, na verdade, toque de recolher não existe, que, na verdade, foi uma informação, um boato que circulou e, por isso, decidiu reforçar o policiamento. Logo mais, eu volto com mais informações sobre o trabalho da polícia nesta segunda-feira para restabelecer aí a tranquilidade aqui na Restinga. Obrigado, Lu. Em instantes, então, ela retorna ao vivo da Restinga com novas informações a respeito desse assunto que, mais uma vez, causa medo, pavor, pânico nas pessoas com razão em função de mentiras difundidas via WhatsApp. E isso só vai ter fim quando, literalmente, a polícia conseguir pegar esses bandidos que mentem via WhatsApp e colocar na cadeia por um bom tempo. Porque eles estão disseminando pavor e pânico e isso é crime. Uma outra situação que, infelizmente, o Rio Grande do Sul continua vendo acontecer. Nos últimos dias, 3 casos de feminicídio chocaram o estado. 2 na Serra, 1 no Noroeste Gaúcho. Um dos crimes mais chocantes foi em Caxias do Sul. Tailine Correia, de 22 anos, estava grávida de 5 meses e foi morta a tiros e facadas pelo companheiro Rafael Souza dos Santos, de 25 anos, na madrugada de sábado, no bairro Mariane. O homem também atirou na filha de 4 anos e na avó de 81. Rafael deve responder por feminicídio, 2 tentativas de homicídio, além de tráfico de drogas e posse de arma com numeração raspada. Eles já vinham tendo alguns desentendimentos conjugais há algum tempo, travando algumas discussões, e que nessa noite ele acabou ficando com bastante raiva e sacando a arma. Em Carlos Barbosa, Daniela Massagão, de 38 anos, foi morta pelo marido. Alguns
Augusto Marque, de 39. Eles viviam juntos com os filhos dela, o mais velho fruto de outra relação. No domingo, os 2 filhos da vítima testemunharam a última briga, que começou dentro de casa e foi para a rua, no bairro Planalto. Daniela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos de faca. Depois de atacar a esposa, Augusto fugiu para um mato próximo à casa. Ele se entregou à polícia nesta manhã. Em Catuípe, no noroeste do estado, a vítima foi Maria Eduarda Zambon, de 15 anos. O corpo da garota foi encontrado no sábado em um matagal, após ter desaparecido um dia antes. O principal suspeito é um homem de 52 anos, motorista de uma van que levava a menina todos os dias para a escola. Ele teria asfixiado Maria Eduarda. Uma perícia vai apontar se ela também foi vítima de violência sexual. A gente sabe que porque ele não foi transportar os alunos aquele dia no município do interior, ficaram sem transporte. Foi com o carro particular dele às 6 da manhã buscar adolescente, que na inocência entrou, né? Já tinha confiança há anos, já prestava esse serviço para o município. Machucado no pescoço, nos dedos, não tem muito o que falar. Eu pedi para Deus e justiça de Deus. Eu espero que a justiça de Deus aconteça, mas a dos homens também, porque é um assassinato cruel dessa menina, Maria Eduarda. A respeito dos outros 2 casos envolvendo casais, chega daquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ligue 181 e denuncie. A denúncia é anônima e muita gente está morrendo porque outras estão se omitindo nesse caso. Já começou a valer o reajuste no preço dos remédios para 2019. Ao contrário dos anos anteriores, a medida será linear para todos os tipos de medicamentos. Ou seja, agora, mais do que nunca, o melhor é fazer uma pesquisa grande, daquelas completas, antes de ir às compras dos medicamentos. Dona Madalena é cardíaca e precisa tomar 12 remédios por dia. Gasta mais de R$1.000 por mês. Qualquer reajuste pesa no orçamento. Hoje, se tu gasta 1.100, amanhã vai ser 1.200. E aí vai, né? Pouquinha coisa, mas no total... A partir de hoje, já está valendo o reajuste de até 4,33% no preço dos medicamentos. Em nota, o Ministério da Saúde destaca que não se trata de um aumento automático, mas uma definição de teto permitido. Principalmente no inverno, com as crianças, então isso no bolso sai muito pesado. Entre 21 e 25 de março, antes do aumento, o Procon da capital fez uma pesquisa de preço de 20 produtos. O atenolol de 30 comprimidos, por exemplo, variou entre R$ 6,90 e R$ 21,08. O genérico estava entre R$ 3,09 e R$ 8,29. Pode-se encontrar, mesmo nas marcas comerciais ou nas genéricas, uma grande variação de preço, acima de 300%. Né? É uma diferença bem expressiva, então o pessoal tem que pesquisar. Quem compara preços consegue ter uma boa economia na conta final. Faço pesquisa de preço, economiza mais. Como diz lá no interior, compro no bico da chocolateira, a dinheiro à vista. Sempre sai mais barato. Portanto, pesquise, pesquise e pesquise muito. A via íngreme da Avenida Coronel Lucas de Oliveira, em Porto Alegre, foi palco de um acidente daqueles curiosos, né? Depois de apagar o carro, um motorista perdeu o controle e desceu a rua de ré. Com ele, outros 2 carros foram arrastados. Imagens de segurança de um prédio mostram o acidente que aconteceu na última sexta-feira. Está ali o motorista ali fora do carro, batendo no poste. Ele se feriu levemente, mas se feriu ali, raspou o joelho ali e teve que ser atendido. A porta do carro estava aberta, o homem chegou a bater então naquele poste ali e, de acordo com as testemunhas, ele passa bem. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana fez uma vistoria no local hoje e informou que o pavimento está em boas condições. Foi, segundo alguns mesmo ali, distração do motorista que não teria puxado o freio de mão. A previsão do tempo para amanhã, confira. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco e quente predomina sobre o Rio Grande do Sul. Previsão de mais um dia de sol e nuvens. O amanhecer pode ter nevoeiro. À tarde, a temperatura supera os 30 graus na maioria das regiões. Em Santa Rosa, chega a 34 graus. Em Porto Alegre, terça-feira de calor. A temperatura deve ser elevada mesmo durante a madrugada.
Nos próximos dias, a máxima promete ficar perto dos 33 graus. Na quarta e na quinta, a instabilidade traz um pouco de chuva, mas segue o abafamento. A temperatura só deve aliviar a partir de sexta. A hora é dela. Débora de Oliveira, boa noite, prazer de ter aqui. Boa noite, Felipe, coisa boa voltar. Dupla Grenal, vira a chave, sai do gauchão e foca na Libertadores. Gauchão agora é só sábado pro Inter, né, e domingo pro Grêmio. Quarta-feira tem jogo muito importante no Beira-Rio, o Inter recebendo o River Plate, que é o atual campeão da competição, né? Um grande encontro na Casa Colorada, que nessa semana comemora 50 anos, então já tem festa no Beira-Rio a semana toda. Lembrando que o River vai fazer uma coisa, não vou dizer inédita, mas assim, bem diferente. Eles não vão treinar em Porto Alegre antes desse jogo, viu, Felipe? O Grêmio não cedeu o CT, né? Ó, no regulamento, o Grêmio procurou e viu que não era obrigado a ceder. É difícil, né? Geralmente os adversários treinam no CT rival aqui. Mas como o River Plate é um rival desde o ano passado, um algoz, né? Da final da Libertadores do ano passado, o Grêmio se adiantou, disse que não emprestaria, mas o River também não pediu. Então, ficou tudo assim, como se não tivesse tido problema. Assim, não pede porque eu não te empresto. Exatamente. Então, deixa assim. Ficou assim. Vai se hospedar em Porto Alegre, né, lá pertinho do aeroporto, e vem só para o jogo contra o Inter. Na quinta, o Grêmio tem um compromisso muito importante lá no Chile, já viaja amanhã a delegação, e realmente é importante porque com os tropeços, né, iniciais na competição, virou um jogo onde a vitória é fundamental para que aquela gordurinha que se perdeu seja recuperada, né, e as chances de classificação se mantenham vivas. No fim de semana, o Grêmio vai ter que superar o São Luís em casa, né, Felipe? Porque não conseguiu sair do 0-0 lá em Juí, pelas semifinais do Gauchão, e agora tem a obrigação, a necessidade da vitória. Na primeira fase da competição, ganhou 4-0 aqui. Mas, final de semana, o Renato mesmo reclamou, disse que o time deixou a desejar para garantir uma vitória, foi pelo mais difícil, queria fazer gol bonito, quando simplificar seria o mais fácil. Por que eu falo isso? Porque o Renato tem exposto o grupo ultimamente nas coletivas. Geralmente ele preservava os jogadores. Ele que era o defensor dos jogadores, né? Agora não. Agora ele tem feito isso, tem exposto o time. O Internacional joga até por uma derrota, por 1-0 para o Caxias em casa, num jogo que pode marcar a estreia do Paulo Guerreiro, ou seja, uma semana que os colorados vivem intensamente. E a gente sabe o quanto é bom quando a gente tem bons motivos para trazer aqui para quem está em casa. Agora eu vou deixar a minha participação aqui, porque eu sempre falo em nome de Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração. Sabe o que a gente vai debater no Campinho amanhã? Para quem será que vai a secação dos gremistas na quarta? Pro River? Pro algoz da Libertadores? Ou pro maior rival? Vamos torcer por um empate, resolve tudo. Será? Amanhã, Débora, depois do Marcelo Coelho. Terminou nesse domingo o convênio entre a Organização das Nações Unidas e as prefeituras que recebem imigrantes venezuelanos. A parceria garantia os custos dos abrigos nos municípios. Apesar das dificuldades enfrentadas aqui no Brasil, inclusive para encontrar emprego, boa parte dos venezuelanos não pretende voltar para o seu país. A Venezuela enfrenta uma grave crise política e econômica. Formado em informática, Eleutério viveu nas ruas de Boa Vista antes de se mudar em setembro do ano passado para Cachoeirinha. Depois de quase 6 meses no abrigo, ele alugou uma pequena casa. Trabalhando num supermercado, ele conseguiu trazer a prima advogada e a neta de 9 anos. Deus me trouxe aqui por um motivo. Deus não me trouxe por nada. Me trouxe para cá porque eu precisava ajudar minha neta. Eu tinha que ajudar essa menina. No domingo, encerrou o convênio das prefeituras do Rio Grande do Sul com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o governo federal, que mantinha os abrigos. Nathalie teve que deixar o simples quarto que virou um lar durante 6 meses em Esteio. Graças a vocês, estou alcançando todas essas metas, e principalmente pelos meus filhos. Agradecer porque meus filhos já estão em uma escola que tem educação. Estou muito feliz por esta parte. Muito feliz por essa parte.
Muitos imigrantes precisam dividir um imóvel para dar conta das despesas, como Diamante, uma ex-integrante do exército venezuelano. Estamos construindo um futuro aqui, muito contentes, felizes pela oportunidade. Uma pesquisa da Organização Internacional para as Migrações mostra que apenas 9% dos venezuelanos que chegam por Roraima conseguem trabalho nas primeiras semanas. 60% dos imigrantes estão sem um trabalho formal. E a maioria tem intenções de permanecer em solo brasileiro. Por isso, prefeituras como a de Esteio seguem acompanhando os refugiados na área de saúde, assistência social e educação. Essa primeira etapa era uma etapa de estabilizar num primeiro momento a vida deles e agora cabe a nós fazer um monitoramento, ficar dando um suporte, ficar permitindo que eles continuem acessando serviços públicos como qualquer outro cidadão. Canoas foi a cidade que mais recebeu imigrantes no programa de interiorização de refugiados. 309 pessoas ganharam abrigo, auxílio para regularização de documentos e orientação para a busca de emprego. Este supermercado contratou alguns estrangeiros. Eles vêm com muita vontade de trabalhar e prosperar aqui no Brasil. Nesse momento deles lá é muito importante a gente dar esse apoio para eles. Diana é uma das funcionárias que ganhou uma nova chance no Brasil. Não está tudo perfeito porque não temos nossa família ao nosso lado, mas sabemos que com sacrifício vamos tê-los conosco em breve. A enfermeira Jailene deixou os filhos na Venezuela e recomeçou do zero, na esperança de um futuro melhor. Estamos aqui lutando por eles e por nossa família, porque está muito difícil agora. Mas vamos conseguir. Que tristeza, né? O que um péssimo governo faz com um povo que tem que sair de onde mora, buscar em outro país, né, um lugar para o quê? Para tentar buscar os outros que lá ficaram. O que os governos Chávez e Maduro fizeram com esse povo venezuelano, que deveria ser um dos mais ricos do planeta, é a maior quantidade de petróleo do planeta, está ali na Venezuela. E o que eles fizeram? Desgraçaram o povo deles distribuindo riqueza? Não. Pobreza foi o que eles distribuíram para a população deles, obrigando os venezuelanos a sair do seu país para buscar aqui no Brasil, na Colômbia e em outros lugares alimento e habitação. Voltamos daqui a pouco com as informações sobre esse acidente que aconteceu em São Leopoldo, onde uma criança foi atropelada no momento que chegava na escola. E ainda as informações sobre o reforço no policiamento do bairro Restinga. Por medo, escolas e unidades de saúde não funcionaram hoje. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Voltamos a conversar com a Luciane Coleman, que está na Restinga e tem mais informações sobre o reforço da segurança por lá, Lu. Pois é, Felipe, a Brigada Militar reforçou o policiamento aqui na Restinga. Aqui do meu lado está o comandante do 21º Batalhão, Tenente Coronel Alex Severo. Como é que está a operação da Brigada Militar aqui na Restinga, desde que aconteceu esse boato, né, de toque de recolher por aqui? Nós estamos intensificando, né, desde ontem já as nossas atividades de policiamento aqui na área. Teve essas situações aí que algumas unidades escolares, pós-saúde, resolveram não funcionar, né, por uma questão de segurança, um entendimento de segurança deles. Então nós intensificamos as nossas atividades, né, estamos mantendo as nossas atividades, né, intensificadas aqui na área, né, justamente para que essa sensação de segurança aí se restabeleça e o pessoal consiga retomar suas atividades normalmente. Pelas informações da Brigada Militar, esse toque de recolher não passou de um boato, né, comandante? Sim, esse toque de recolher não passou de um boato, né? Nós acompanhamos aí, né? O pessoal divulgou aí pelas mídias sociais, mas não teve uma origem fundamentada. A princípio, amanhã, os estabelecimentos, pelas reuniões que vocês tiveram, voltam ao normal, reabrem normalmente? Sim. Pelo que nós conversamos, né? Colocamos o nosso trabalho à disposição aí da comunidade, pelo que nos foi repassado, né? Pelas escolas, pós-saúde, eles vão restabelecer as suas atividades normalmente.
Como é que recomeçou esse problema todo, esse confronto entre as facções criminosas? Foi ali no final de janeiro, coronel? Meados do final de janeiro ali houveram alguns confrontos, né? E aí o que acaba acontecendo é que ataca de um lado, o outro lado quer revidar, e aí os lados opostos aí começam a se confrontar. Sim, acabam fazendo isso muitas vezes no meio da rua, né? O que traz medo para a população, né? Infelizmente é o que acabou acontecendo. Bom, no fim de semana a gente teve um homicídio no sábado e teve uma troca de tiros com 2 feridos no domingo. E aí a Brigada Militar entrou em ação e houve presos, né, comandante? Sim, na realidade, em ação a gente sempre esteve. O que nós fizemos é que foi uma intensificação com um apoio externo, inclusive. Nós recebemos o apoio do Batalhão de Polícia de Choque, e fizemos uma atividade intensa e conseguimos, inclusive, efetuar algumas prisões. Quantas prisões? Foram 7 prisões. Tá certo. Muito obrigada, comandante, pelas informações. Felipe, a gente espera, né, que a situação por aqui realmente volte à tranquilidade. É o que todos nós esperamos. Lu, sucesso para a Brigada Militar nas operações no bairro Restinga e também em outros bairros de Porto Alegre que sofrem, infelizmente, com a insegurança pública. Em São Leopoldo, uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que uma menina de 10 anos foi atropelada quando chegava na escola. Isso aconteceu hoje na frente do Colégio Sinodal. Você vê aí a imagem. Depois de socorrer a menina, que passa bem, o motorista foi levado para a delegacia e autuado por não ter habilitação e por lesão corporal culposa. Ele não foi preso. A menina foi levada para o hospital. Como eu já disse, passa bem, mas se você vê a imagem ali, tem carro na faixa de segurança, tem a menina, né, sendo ali, naquele momento, encoberta a visão do motorista, que mesmo sem habilitação não tinha visão da menina, e tem os pais da menina que se distraíram em um momento de passar uma rua, o que sempre também causa problemas. Então, tem que todo mundo tomar cuidado. E chega da gente dar notícia de gente sem habilitação andando por aí, né? Nesse caso, na minha opinião, tinha que prender e punir mais severamente. Uma ótima noite, até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.